Apocalipse 14, a partir do versículo 1. Vamos lá, diz assim: Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles, são imaculados. Versículo 6. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo o seguia, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Espera só um pouquinho, gente. Porto, eu preciso, meu querido, que você silencie. Tá vindo todo o barulho aí que tá mexendo. Vê se você consegue clicar na tela aí do celular e fechar o áudio para nós, por favor, querido. Só para não vir o áudio. Tenta clicar na tela e achar o microfoninho aí, por favor. Que aí não atrapalha os irmãos de ouvir a aula. Clica com seu dedo na minha imagem, que aí vai aparecer os ícones. Aí o ícone provavelmente do lado esquerdo é o do microfone. Clica na minha imagem, que aí aparece os ícones embaixo, e aí você consegue clicar no do seu lado esquerdo. Liz, Oi. Você não consegue silenciar ele? Eu não sei mexer muito bem. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver. Porque às vezes ele tá com dificuldade. A visão dele não é muito boa, né, Porto? Então. Vamos ver se silenciou aí. Aí você consegue. Desativar o som do Marcelo para todos na chamada? Vamos ver. Vamos ver se parou o som, né? Eu cliquei aqui numa tela, mas eu não sei se fechou. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Versículo 9. Um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. Versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: Escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Vamos até aqui, que a gente vai terminar esse trecho que a gente já começou, né, semana passada, a partir do versículo 6, e aí a gente vai continuando lendo depois a partir do versículo 14. Então, semana passada a gente iniciou falando do versículo 1 até o versículo 5, falando dessa visão que agora João está tendo, que ele vê o próprio Cordeiro, né, diante do trono de Deus, começa aqui no versículo 1, então olhei, diante de mim estava o Cordeiro, em pé
sobre o Monte Sião. Então, se esse cordeiro, que é o próprio Cristo, está sobre o Monte Sião, a visão que João está tendo é de Jesus já tendo vindo, né, nas nuvens, e agora ele está sentado sobre o Monte Sião, né? Ele inicia o seu reino, vamos dizer assim. Ele já está ali. E com ele, 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Então, esses 144.000 são os mesmos 144.000 do capítulo, acho que capítulo 7, né? Então, são 12.000 de cada tribo. Mas esses 12.000 não quer dizer um número exato, e sim um número completo, né? 12 fala de autoridade, de governo, 1.000 fala de uma totalidade de Deus, né? Então, são 12.000 de cada tribo, num sentido de um povo reunido, né? Das 12 tribos de Israel. Eu creio dessa maneira, né? Eu acredito que seja isso. Israel, nesse momento, está sendo, então, aquele povo que foi reunido, que Deus trouxe novamente para a terra de Israel, e aí eles vão ser aqueles que vão estar reinando junto com o Cordeiro sobre o Monte Sião. Fala da igreja também, lógico, nós somos os redimidos, aqueles que vão estar junto, fazendo essa junção do corpo de Cristo, né, Israel e a igreja. Eu acredito que está todo mundo no mesmo contexto, mas está se falando sim de um papel específico de Israel sobre os últimos dias, de Israel sobre o juízo que vai haver sobre toda a terra, sobre todos os povos, sobre os inimigos de Israel. Então, o Cordeiro está em pé no Monte Sião para reinar, para trazer o seu reino sobre toda a terra. E aí ele fala no versículo 2, parece que já mudando um pouco a sua visão, ouvi um som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão. Para mim, a voz do próprio Deus, né? A gente fala que o próprio Deus ele tem essa voz como de trovão em outros versículos, o som de muitas águas, tudo fala do próprio Deus. Quando ele fala, tem essa conotação de grandeza, de poder, né? De domínio. Mas, ao mesmo tempo, no versículo 3 diz que eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos, né? Então toda essa multidão que está ali no Monte Sião está cantando um cântico novo. A não ser, só quem sabe, né? Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles, são imaculados. Eu até peguei uma outra versão para ver esse versículo, porque eu achei que essa palavra mentira aqui, ela estava um pouco difícil até de se compreender, né? Mentiras, na boca deles não foi achado mentira, né? Não parece simples demais, né? E aí eu fui atrás de outra versão, não sei se alguém tem essa versão aí, que está escrito engano. Engano algum foi achado na sua boca. É isso, pastor Marcos? É isso aí. Por quê? Porque na verdade não tem a ver só com a mentira, e sim com algo que é contrário a Deus. Não houve engano na sua boca, só houve verdade, só houve o que vem da parte de Deus, da boca dessas pessoas. Então foram pessoas que realmente se separaram, que decidiram viver uma vida de santidade ao Senhor, que não se prostituíram com outros deuses, que colocaram a sua vida em devoção a Deus, que realmente decidiram se entregar de corpo, alma e espírito ao Senhor, à vontade de Deus. Esses são esses que estão reunidos agora, né, nesse momento da visão de João, diante do trono, ali no Monte Sião, e eles têm um cântico novo na boca, porque vai falar para nós sobre o cântico de Moisés, daqui a pouco a gente vai ver isso também. Então fala daquele cântico de vitória mesmo, né? Eles têm um novo cântico, um cântico, um louvor que sai da boca deles nesse momento, é aquele louvor que ninguém ainda conhece, que vai ser cantado naquele dia dizendo assim: como é bom ter sido fiel ao Senhor, né? Eu nem imagino que cântico vai ser esse que vai ser entoado nesse momento, mas a gente crê que realmente tem um peso de glória, um peso de vitória muito grande, e essas pessoas aqui, elas vão saber qual é esse cântico que elas vão ter que cantar nesse momento, né? Vai fluir de dentro delas
com o corpo já transformado, esse novo cântico que João está falando aqui, que ninguém sabia, né? Ninguém podia aprender esse cântico. Por quê? Porque somente os redimidos, né? Somente os salvos, aqueles que têm os seus corpos transformados nesse momento e que estão diante do Senhor, diante do próprio Cristo ali no Monte Sião, é que vão ter esse cântico espontâneo saindo dos seus lábios, ok? Isso. Pode falar, Soninha. Mas eles são judeus, esses 144? Eu acredito que seja assim, das 12 tribos de Israel. Esse é o meu entendimento. Mas eu também posso crer, Sônia, que são os redimidos, porque eles vão ser os únicos que vão saber o novo cântico. Então são as pessoas que nesse momento estão com os corpos transformados. É a igreja arrebatada mesmo, né? Mas eu creio que esses 144 mil que fala específico aqui na Bíblia, e que a gente viu lá no capítulo 7, que fala 12 mil de cada tribo, fala assim, do Israel de Deus, Israel mesmo, povo de Israel, que então foi ajuntado, que se converteram nos últimos dias, no período da grande tribulação, e que então estão salvos e também tiveram os seus corpos transformados na volta de Jesus. E como eles são essa nação eleita, como eles são essa noiva que Cristo, que Deus fez aliança desde lá do Monte Sinai, então eu acredito realmente que seja mais o povo de Israel, contando 144 mil, tá? Nós não estamos falando que não tem mais pessoas, porque vai ter uma grande multidão, a palavra fala, né? Milhares de milhares. Então, eu acredito que o contexto dos 144 mil tá falando sim de Israel, do povo das 12 tribos. Mas pode também se ter um contexto de todos os salvos, todos os santos, ok? Então, não vamos bater o martelo nessa questão, porque a gente pode se enganar nesse momento, diante do trono tá todo mundo ali e é disso que Deus está falando. Mas como os números, eles são muito preciosos, principalmente dentro do livro de Apocalipse, e lá no capítulo 7 falou desses 12 mil de cada tribo, e aqui repete o número dos 144 mil, eu quero crer que sim, que tem a ver com o Israel de Deus, com essas 12 tribos, com a herança que Deus tem. Lembra que a gente citou lá no capítulo 7, que tem duas tribos que não entraram nos 144 mil, vocês lembram disso? Uma das tribos, se não me engano, é Dan, a outra eu não me lembro agora de cor, deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu acho que a única tribo que não aparece aqui literalmente é a tribo de Dan. Então, assim, alguma coisa aconteceu com a tribo de Dan, entende? Existe alguma palavra profética sobre essa tribo que ela não vai ter herança nesse momento do arrebatamento e da vida eterna. Alguma coisa a gente pode tentar orar e pedir direção do Senhor para descobrir o que aconteceu com a tribo de Dan. Não vejo descrito na Bíblia, já procurei algumas vezes, isso não fala nada específico, mas eu acredito sim que a tribo de Dan houve algum problema no meio do contexto bíblico aqui e que essa tribo perde então essa herança nos últimos dias. Mas, de novo falando, eu creio que os 144 mil tem a ver com as tribos de Israel, sim, com o povo de Israel. Mas todos nós vamos estar os redimidos também nessa grande festa aí, né, do arrebatamento e tudo mais. Mas aqui tá sendo bem específico um número, né? Então a gente olha para o capítulo 7. Pode falar, Ivaldo. Complementando essa pergunta da irmã, eu já ouvi alguns pastores falando que existem promessas que são específicas ao povo de Israel. Aí pergunto à senhora que já organizou a aula, nós veremos isso? Quais são essas bênçãos específicas do povo de Israel? Na verdade, a gente já consegue visualizar algumas coisas dentro da própria palavra de Deus a respeito disso. E talvez dentro do contexto de escatologia, a gente precisaria entrar a fundo dentro das promessas de Israel para entender. Mas alguns trechos, alguns textos dentro da escatologia já falam um pouco sobre isso. Esse dos 144 mil, né? E uma outra coisa que talvez não seja o momento aqui da gente falar, mas que me chama muita atenção é justamente sobre no Novo Testamento. Eu vou falar isso aqui e vocês não me levem a mal nesse momento. Para eu poder explicar eu teria que ter tempo, mas só para vocês entenderem essa questão, existem sim muitas promessas específicas
para Israel, porque eles são a nação escolhida. Desde o princípio há um porquê disso, né? Há uma linhagem aí sendo escolhida, há um povo sendo escolhido. O Senhor os chamou dentre todas as nações para ser essa nação escolhida, para ser exemplo para as outras nações. Quando a gente olha principalmente para o Velho Testamento, e é a fase dentro da palavra de Deus que eu mais amo, é o Velho Testamento, você percebe nitidamente que Deus tem muitas promessas ali dentro que ele deseja cumprir e que ele vai cumprir. Então, muito do Velho Testamento tem ainda aquelas promessas que eu sempre cito para vocês aqui. Já foi e ainda vai ser. Lembra que eu sempre cito isso? Então, muitos versículos. Ezequiel 37, gente, é poderosíssima essa palavra e é totalmente escatológico. Deus vai levantar um exército do nada, vamos dizer assim, né, de ossos sequíssimos. Deus vai levantar um grande exército nos últimos dias em Israel. E isso tem tudo a ver com Israel, não tem a ver com a igreja, ok? As promessas ali, as profecias, na verdade, são totalmente voltadas para Israel. Quando você olha o contexto do texto bíblico de Jeremias, de Ezequiel, de Isaías, você vai ver que Deus está falando com Israel, Deus está falando com Edom, Deus está falando com Moabe, Deus está falando com o Egito. Então não tem a ver com todas as nações nesse momento. Quando Deus quer falar de todas as nações, ele cita: e todas as nações, tribos e línguas, então verão, entende? Quando Deus está falando de todas as nações, ele cita. E quando Deus está falando especificamente de Israel, ele também cita. Graça e paz, pastor Edson, Deus abençoe. Então a gente precisa estar atento sempre com o contexto daquilo que está sendo falado. Porque quando a gente entra dentro do contexto, então a gente consegue entender o que Deus está falando no texto. Porque aí a gente abrange todo o texto bíblico, tá? Mas existem muitas. Não dá para falar aqui agora, para a gente não esticar nesse momento do que eu estou falando aqui, essa questão das promessas de Israel. Mas a gente pode montar uma aula extra, ou se vocês quiserem, a gente tenta achar versículos e joga lá no grupo, para a gente já ir entendendo um pouco isso. Mas existem promessas específicas para o povo de Israel, para a nação que Deus escolheu, sim. E percebam que toda a história bíblica e a história mundial converge para Israel. Vocês já perceberam isso? Todas as guerras têm a ver com Israel. Todos os anticristos têm a ver com Israel, desde o Egito, né, Faraó e tudo mais. Então, todas as nações querem Israel, né, querem tomar posse, né, de Israel, principalmente aquela região ao redor, que tem a ver com a genealogia de Esaú, a genealogia de Ismael, e toda essa turminha aí que a gente sabe que é contra Isaac, né, contra a linhagem de Abraão, que era o filho da promessa. Então a gente sabe que tudo converge para aquele povo ali, gente, para o centro da terra. Israel é o centro da terra, e Deus escolheu esse centro da terra para ser o lugar do seu trono, para ser o lugar onde ele vai habitar, nitidamente reinando sobre toda a terra. Então é muito forte, muito maravilhoso a gente olhar para a Bíblia com esse entendimento. E todas as nações, todas as tribos, línguas e nações deveriam ter sido desde o início ensinadas e discipuladas por Israel. Esse sempre foi o desejo de Deus, que Israel fosse o povo, esses sacerdotes, esse reino sacerdotal que intercederia em favor de todas as outras nações e ensinaria todas as outras nações a servir a Deus, ao único Deus, ao Criador dos céus e da terra. Esse sempre foi o desejo de Deus. Mas eles, infelizmente, não cumpriram isso à risca, né? Mas quando Deus libera uma palavra, quando Deus libera uma promessa, ele vai até o fim. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus não se arrependeu de ter escolhido Israel, e ele vai cumprir todas as promessas sobre aquele povo, ok? Não importa quem esteja naquele momento. O livre-arbítrio ele vai permanecer até a eternidade, né? Até Jesus voltar, o homem terá o livre-arbítrio de escolher se quer Deus ou não, mas que Deus vai cumprir as promessas dele naquele povo, ele vai. O Espírito Santo vai mover de tal maneira que aquele povo vai reconhecer Jesus como Senhor
e eles vão se converter, e muitos, né, como os 144 mil que está falando aqui, vão estar diante do trono cantando esse cântico novo. A gente não tem dúvidas, tá bom? Boa noite quem chegou aí, gente. Adailton, Cléo, Renatinha, acho que a Cíntia tá aí também. Glória a Deus. Vamos continuar? Então, vamos passar para justamente a parte que a gente vai começar hoje, gente. Vocês entraram aí já 23 minutos da aula e a gente ainda tá meio que na introdução, porque o pessoal fez algumas perguntas e a gente aproveitou para responder, tá bom? Então, vamos lá, versículo 6, continuando então o que a gente parou semana passada. Versículo 6 diz: Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz, ele quem? O anjo. Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, João agora está tendo uma outra visão. Percebem que são visões separadas, quase que separadas, na minha opinião, né? Ele vai tendo ali um misto de visões e de revelações que o próprio Cristo está dando para ele. E nesse momento aqui, então, eu vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. O anjo que João está vendo, a revelação que o Cristo, né, que o próprio Senhor está dando aqui para ele, desse anjo, fala que esse anjo tem na mão, né, ele tem na mão o evangelho eterno. Por isso que eu perguntei lá no grupo para vocês o que vocês entendiam por evangelho, né? Infelizmente, a gente tem um grande número de cristãos que ainda não entenderam o que é o evangelho. E por não entender o que é o evangelho, às vezes se confundem dentro do contexto da palavra de Deus. Eu não vou explicar o que é o evangelho aqui agora. A resposta de todos vocês está certa ali, mas não está completa, tá? Só posso dizer isso para vocês. O que vocês responderam no grupo está certo, mas não está completo. E aqui a gente vai entender um pouquinho o que é o evangelho, porque o anjo está falando sobre esse evangelho, ok? Resumidamente, só para a gente dar uma definição de evangelho. Então, a minha pergunta ali no grupo era para que vocês me respondessem aqui, assim: se vocês tivessem que explicar para alguém, se alguém chegasse para vocês nesse momento e dissesse assim, explique para mim o evangelho, o que é o evangelho? Então, a maioria de vocês, com certeza, diria aquilo que a maioria respondeu ali no grupo, né? Boas novas de salvação, é santidade, é tantas coisas. Mas quando eu perguntei isso, e quando uma pessoa te perguntar isso, o que você precisa falar é, na verdade, qual é qual é a mensagem do evangelho. Então, qual é a mensagem do evangelho? Resumidamente, porque a gente poderia abranger várias coisas aqui, mas eu quero só falar uma frase resumidamente. O evangelho é Deus cumprindo a sua promessa de enviar o seu filho unigênito, o seu primogênito, o seu unigênito, para morrer em favor do pecador, pagar pelo pecado de toda a humanidade, morrer pelo pecador na cruz, ressuscitar ao terceiro dia, né? Subir aos céus, ele está à direita de Deus e ele vai voltar para julgar vivos e mortos. Então, o evangelho é tudo isso, ok? Então, dentro disso, a gente pode pregar toda a Bíblia, que a gente vai estar falando do evangelho. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala do evangelho, ok? No Antigo Testamento fala da promessa. No Novo Testamento, nos evangelhos, fala do nascimento e do cumprimento do seu ministério, não é isso? Dentro dos próprios evangelhos, a gente vê, então, esse cumprimento da crucificação, né, do pagamento da dívida ali na cruz do Calvário. No mesmo evangelho, a gente vê
ao terceiro dia ele ressuscitando, então cumprindo também uma palavra do próprio Deus sobre a ressurreição do Cristo, né, que ao terceiro dia ele ressuscitaria e estaria então subindo aos céus e sentando à direita do Pai. Mas o evangelho não termina aí, né? Então a maioria dos cristãos resume o evangelho com as boas novas de salvação, ok? Se a gente perguntar sempre assim, bem rápido, em poucas palavras, o que é o evangelho, a pessoa sempre vai dizer as boas novas de salvação, não é isso? A boa notícia sobre Jesus. É isso que as pessoas vão dizer. Não, o evangelho, ele é o texto completo, que é o quê? O nascimento, o ministério, a morte, a ressurreição e a sua volta para trazer o quê? Juízo sobre a terra e vida eterna. Então, se eu não completo esse quadro, eu fico devendo algo para a pessoa que está me perguntando o que é o evangelho. E, na minha opinião, os nossos últimos séculos aqui, eles estão deixando justamente em dívida com principalmente esse último quesito do evangelho, que é o quê? A volta e o juízo de Jesus sobre a terra para o reino, né, de Deus se estabelecer por completo. Então, quando eu prego o evangelho até a morte de Jesus, eu já estou pregando ele de forma bem resumida e eu não estou pregando, então, o evangelho completo. Se eu pregar o evangelho até a ressurreição de Jesus, opa, eu já comecei a pregar o evangelho um pouquinho melhor, porque se a gente olha no Novo Testamento, os primeiros apóstolos, principalmente, o que eles mais falavam era sobre a morte, mas principalmente sobre a ressurreição de Jesus, que é o cumprimento da palavra, né? Ele morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte. Sem ter ressuscitado, Paulo diz que a nossa fé seria vã, não é isso? Mas se eu parar aí, também o evangelho também não está completo. Como é que o evangelho está completo? Quando eu prego que então ele ressuscitou e ele vai voltar para julgar vivos e mortos, para implantar então o reino de Deus na terra. Ok? Então, resumi e expliquei bem rapidamente aqui para vocês o que é o evangelho, ok? Mas isso aqui dá muito estudo para a gente entender direitinho sobre isso. Por quê? Porque na Bíblia a gente vê três tipos de menções sobre o evangelho, né? Três formas que as pessoas geralmente citam, né? Dentro da palavra de Deus, os apóstolos, o próprio Jesus falando, né? Ou outros discípulos, outras pessoas, eles falam de evangelho do reino, em algumas passagens, evangelho da graça e evangelho eterno, que é o que a gente acabou de ver aqui. Mas o que são essas três terminologias, Eli? A mesma coisa. Só que quando eu cito esses três, eu estou citando facetas do mesmo evangelho. Então, quando eu falo de evangelho do reino, eu estou falando o reino de Deus, que Deus quer, então, implementar sobre a terra através do evangelho, ok? De todo esse cumprimento da palavra. Então, quando Deus está falando sobre evangelho do reino, ele está falando assim, qual é a notícia, qual é a boa notícia sobre o reino de Deus que está vindo sobre a terra. É todo esse evangelho que eu falei para vocês agora, ok? Quando eu falo de evangelho da graça, eu estou falando sobre, através desse novo nascimento que nós temos em crer no evangelho, a graça de Deus então vem sobre nós para vencermos todo o pecado, para conseguirmos entrar nesse processo de santificação e chegarmos à vida eterna. Eu estou falando de evangelho da graça. E quando eu falo do evangelho eterno, então, quando o Apocalipse então está citando sobre o evangelho eterno, ele está falando sobre o cumprimento das coisas do fim. Por quê? Porque o evangelho não é a volta de Jesus para trazer juízo sobre a terra. Se eu não pregar essa parte, eu estou deixando de comunicar o evangelho por completo. Eu estou pregando só uma parte do evangelho. Eu não estou pregando o evangelho todo, ok? Então, o evangelho para ser pregado é todo esse contexto que eu acabei de falar para vocês. E o anjo, então, aqui tem na mão o evangelho eterno,
Então, o que esse anjo vai estar falando agora nesse momento que eu e você deixamos de falar durante o período que era possível? Sobre o juízo de Deus que está vindo sobre a terra. Então, esse anjo, ele vai estar dizendo nesse momento algo que eu e você estamos deixando de pregar dentro do evangelho e que nesse momento não vai mais ter tempo para se arrepender, porque tudo já está acontecendo, ou tudo já aconteceu, vamos dizer assim, né? Se Cristo já voltou no momento em que esse anjo está com esse evangelho eterno na mão, o que ele está proclamando agora sobre toda a terra é assim: aquele Cristo que morreu, ressuscitou, estava assentado ao lado do Pai, mas que agora voltou, está sentado sobre o Monte Sião, o que ele vai fazer agora, que ele está proclamando? Ele vai trazer juízo sobre a terra. Então agora não dá mais tempo. Agora é a hora em que ele vai se sentar e ele vai julgar então vivos e mortos. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, esse anjo que João está vendo agora, através dessa revelação que o próprio Cristo está dizendo para ele, é assim: haverá nesse dia um anjo que vai dizer assim: agora vai haver o cumprimento do evangelho eterno. Agora é o momento do juízo de Deus sobre toda a terra. Vocês conseguiram compreender o que eu falei até aqui? Falei muito rápido? Deu para entender o que eu quis dizer? Essa questão do evangelho precisa ficar mais claro, lógico, mas deu para entender esse resumo do que eu fiz aqui para vocês entenderem o que o anjo está fazendo nesse momento? Ele está trazendo o evangelho eterno, que é o quê? O fim de todas as coisas, que era para a gente pregar também, ok? Aí vamos completar para vocês verem então o que ele está fazendo. Eu vou ler de novo o versículo 6. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E ele disse em alta voz, o anjo, né, disse: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Chegou a hora. Não dá mais tempo. Agora é a hora do juízo. Então, só que o que a gente está vendo aqui? Olha isso. Vou tentar falar. Tem muitas coisas hoje que eu vou tentar falar, vou tentar comunicar, tá bom? Porque a gente às vezes consegue compreender dentro do texto e a minha oração durante toda essa semana é assim: Jesus, me ajuda a comunicar o que eu preciso falar para os alunos hoje. Se o anjo está vindo com o evangelho eterno e a palavra de Deus está dizendo que ele está